Pessoal, muito bom, sejam bem-vindos. Hoje é o primeiro episódio, a primeira palestra da Academia Executiva do Cânhamo Industrial, um projeto da ANC, um projeto de educação continuada que a gente está fazendo. Educação continuada, não tanto, né, mas um projeto de inserção no mercado que está surgindo, pelo menos no Brasil agora, e a gente vai cada vez mais introduzindo os nossos associados em temas específicos, em temas que sejam relevantes para o mercado hoje. O primeiro palestrante, não por acaso, é uma pessoa que já tem extrema experiência hoje, é uma das pessoas na América Latina que devem ter maior experiência com cultivo de cânhamo industrial, que é o Lorenzo. O Lorenzo Rolim, ele é presidente da Associação Latino-Americana de Cânhamo Industrial. Ele é responsável pelo maior cultivo da América do Sul, me corrija se eu estiver errado, Lourenço, e da América Latina, provavelmente, né? Porque México também não tem nada nesse tamanho. E ele está aqui, o cultivo fica no Paraguai. Então, ele está aqui hoje, vai compartilhar um pouco essa experiência que ele teve. Vou pedir, Lourenço, você pode fazer uma apresentaçãozinha sua, boa, falando sua experiência, que eu já conheço um pouco, mas você tem uma bagagem grande aí. Passo a palavra já, você se apresentar e começar a falar um pouquinho aí. Obrigado, Rafael. Bom, como o Rafael já adiantou, né, eu sou engenheiro agrônomo, eu trabalho com cannabis desde 2015, né, eu comecei a trabalhar, na verdade, meu primeiro emprego já foi na indústria, né, depois que eu me formei. Eu trabalhei para uma empresa holandesa chamada Bedrocan, que é uma empresa que produz flores para a indústria farmacêutica, medicinal na Holanda. Eu trabalhei para eles por uns 2 anos, depois eu trabalhei para uma empresa canadense, a Canopy Growth, que veio a ser uma das maiores do mundo, mas eu não sei se ainda é a maior da cannabis, mas está tomando um pau nas ações nos últimos 2 anos aí, que tá feio. E depois fui consultor independente, depois que eu saí da Canopy, e trabalhei em projetos aí com produção de cânhamo e cannabis medicinal em vários países. Eu me associei a uma empresa australiana na época, então ajudava em muitos projetos na Austrália, Nova Zelândia e aqui na América Latina também. Fiz alguns projetos na África, África do Sul, Lesoto, Zimbábue, acho que na África acho que foi isso. Fiz alguns projetos também em países como Canadá, Estados Unidos. E depois, nesse meio tempo, a gente acabou criando a LAIRA, né, a Associação Latino-Americana de Cânhamo Industrial. Eu vou fazer uma pequena apresentação dela também agora na apresentação, mas ela foi criada basicamente durante o congresso da Associação Canadense, em Calgary, no Canadá, em 2019. Eu estava lá presente nesse congresso, né, a convenção anual deles. É uma convenção bem grande, né, porque a Associação Canadense é uma das maiores hoje. O Canadá é o maior produtor de grãos de cânhamo do mundo, né, e na época também de flores, de biomassa para extração de CBD. E é uma convenção, sei lá, com umas 800 mil pessoas, e eu era o único latino presente, não tinha ninguém do México para baixo. E eu tinha uma certa relação com o presidente da Associação Canadense, e ele me comentou esse fato, né, que eu era o único latino. Isso me fez perceber como não tinha realmente adesão sobre o tema na América Latina, né? Mesmo com a Colômbia e o Uruguai sendo países regulamentados já, com lei, com produção, não havia nenhum tipo de interesse por empresas do país pelo cânhamo industrial, né? Porque lá era um congresso realmente de cânhamo industrial, um congresso que não se falava nada de THC, de CBD, de nada. Falava-se um pouco de CBD, mas de THC nada. E aí decidimos criar a LAIRA para justamente dar um pouco mais de voz à indústria e trazer mais informações sobre o cânhamo aqui para a América Latina. Então, desde 2020, a gente está já nesse projeto, já com 2 anos e meio, mais ou menos, e temos colhido, acredito que, bons resultados, né? Inclusive, vou começar aqui já a compartilhar a tela, porque esses últimos 2 anos foram bastante movimentados, apesar da pandemia, e a gente teve aí muito bons resultados aí nos últimos projetos que temos nos envolvido. Então, bem-vindos, né, nossas redes sociais ali. Vocês, peço, por favor, puderem seguir a gente. Como o Rafael sabe bem, em cânhamo a gente não tem muita liberdade de patrocinar post, de bombar post, né? As plataformas nos coíbem. Então, se puderem aí
nos seguir, porque eu vejo pelos nomes que já tem alguns que nos seguem aqui, então fiquem à vontade. Mas hoje, então, a pedido aí da NC, e seguindo o nosso trabalho de educação com a Laira, né? Ano passado nós fizemos um curso online, que nós fizemos aí umas 15 ou 16 aulas online sobre cânhamo, sobre produção. Foi bem interessante, né? Era aberto para estudantes de toda a América Latina. E tivemos mais de 500 inscritos, eu acho, no total, basicamente estudantes universitários de todos os países da América Latina. Isso foi bem legal, né? Tinha representantes de literalmente todos os países da América Latina. E falamos bastante sobre temas técnicos de produção, principalmente voltado para engenheiros agrônomos ou que estão cursando agronomia, biólogos, pessoal que tem produção de campo. E agora queremos também, aí, talvez com o apoio da NC, levar isso mais para o Brasil. E essa oportunidade de estar aqui com vocês na Academia Executiva é muito boa para dar uma entrada nesse tema, né? Então, o tema aí da apresentação é o panorama de cultivo hoje na América Latina, falar um pouco para vocês de números, e a produção em escala comercial, falando um pouco mais tecnicamente e passando um pouco da experiência que a gente tem aí de campo, né? Só uma breve introdução do que é a LAR, eu já falei para vocês, mas é a Associação Latino-Americana de Cânhamo Industrial. A gente foi criado com a intenção, então, de ser essa voz unificada da indústria do cânhamo na América Latina e atuar em nome das empresas aqui da região frente a governos, a autoridades regulatórias, representar essas empresas em atividades comerciais em outros países, em outros continentes onde a indústria já é mais desenvolvida, porque a base da nossa economia é a exportação de commodities, né? Então, muitas vezes a gente precisa de um certo auxílio para levar esses produtos até outros mercados, principalmente porque os mercados que consomem cânhamo hoje estão lá fora, né? Nós não consumimos muito cânhamo. Nós balizamos as nossas atividades em 5 princípios base. A educação é o primeiro, e é por isso que a gente está aqui hoje. Mas também pesquisa, desenvolvimento social, indústria e comércio. Então, a educação, a gente sempre busca atividades educacionais, como eu falei, ano passado a gente fez um curso, esse ano provavelmente nós vamos fazer de novo um curso, dessa vez um pouco mais organizado, gravado, né? No passado como era totalmente gratuito, a gente abria para qualquer um entrar nas aulas, e não tinha nenhum tipo de gravação, então não ficava acessível posteriormente. Muita gente que perdia as aulas vinha reclamar que não perdeu uma aula X ou Y, mas enfim, era um curso grátis. Quem viu, viu. E agora a gente vai fazer uma versão realmente gravada para acesso, com material de apoio, com muito mais estrutura. E falta muita educação do tema aqui, né? Eu falo com o governo e com autoridades regulatórias, basicamente desde que eu comecei a trabalhar com cannabis em 2015, 2016, e desde lá até aqui, por incrível que pareça, aí quase 7 anos depois, até mais de 7 anos, a gente ainda, quando vai falar com governos, quando vai falar com pessoas de entidades do governo, tem que explicar o beabá, tem que explicar o que é cânhamo, o que é cannabis, o que é CBD, o que é THC, o que é... Ainda não cansei, porque eu só vou cansar quando a gente realmente não precisar mais fazer isso. Mas é impressionante como a gente tem que dar esse enfoque em educação. Pesquisa, obviamente, é fundamental, porque a gente precisa de pesquisa e dados sólidos sobre produção e processamento de cânhamo aqui na nossa região. A gente não consegue copiar as coisas que os outros fazem 100%, principalmente porque o cânhamo é uma espécie produzida por países bastante ao norte do mundo, né? Então, você pegar os maiores produtores, Canadá, a França, a Holanda, os países ali do Bálticos, né? A Finlândia produz, temos o leste europeu. É um clima completamente diferente do nosso, condições completamente diferentes das nossas, e copiar essas informações para a América Latina não funcionam, acreditem, já tentamos. Vão funcionar só para o sul da Argentina e sul do Chile, que não é uma região exatamente representativa da agricultura latino-americana, né? Que é essa região aqui do Cerrado brasileiro, basicamente, e essa faixa toda, né, de Paraguai, Bolívia, Peru. A gente precisa de mais dados e mais informações nesses climas e nessas regiões. Desenvolvimento social, né, a gente acha muito importante, por sermos uma instituição latino-americana, a gente gosta muito de falar sempre do social. Então, temos o projeto lá no Paraguai, foi um piloto nosso, né, que foi o Hemp Guarani, que é levar o hemp realmente para comunidades indígenas. O Guarani é a segunda língua do Paraguai, uma língua oficial, que representa as comunidades indígenas do Paraguai, e a gente conseguiu incluir eles na cadeia produtiva
através desse programa de doação de sementes e compra da produção, e todos esses produtos saem com o selo do Hemp Guarani. Depois, no final, vou mostrar alguns produtos já que já estão sendo produzidos lá. E, obviamente, indústria e comércio, né? Não preciso nem entrar em muito detalhe. O cânhamo, ele é uma commodity agrícola extremamente industrializável. A gente pode usar todas as partes da planta para diferentes aplicações. Já adianto que eu me estendi bastante na apresentação, eu fui juntando umas e outras, então no final vou falar bastante de uso. E, obviamente, o comércio, porque nenhuma indústria existe sem a venda desses produtos. E o principal problema que a gente notou, que eu sempre vivi esse problema quando trabalhava com empresas aqui na América Latina, antes da Laia até, a Colômbia e o Uruguai sofreram muitos anos com isso. Eles produziam, eles tinham regulamentação para a produção, não tinham um mercado interno estabelecido. A Colômbia produzia muito extrato, muita flor e não podia vender nada no mercado externo, perdão, no mercado interno colombiano. O Uruguai também, então dependia totalmente da exportação. E até hoje sofrem muito, né? Porque eles perderam o boom, eles não venderam quando estava bom de vender, que era 2016 até 2019, 20, e agora que não está mais tão bom de vender, que os preços baixaram muito, que as margens estão muito mais curtas, agora eles têm a regulamentação correta para poder vender esses produtos. Então a gente ainda recebe muito contato do Uruguai, muito contato da Colômbia, quase 100% ainda. Vocês podem me ajudar a vender minhas flores? Pô, eu tenho um estoque aqui de não sei quantos quilos de flores. Pois eu tenho um estoque aqui de não sei quantos quilos de extrato de CBD. Se não tem alguém para comprar, é complexo. A gente tenta ajudar sempre, é óbvio que é o nosso papel de fazer esse networking comercial, mas esse tipo de mercado hoje já está bastante saturado. Então, a gente luta aí por conseguir desenvolver melhor esses mercados. Nós estamos presentes hoje em todos esses países, não vou falar um por um, mas vocês podem ver ali nesses países. Por estar presente, eu quero dizer, ou temos um embaixador presente nesse país, que é o nosso ponto de contato, ou temos empresas associadas de algum desses países, ou temos os dois. Na maioria até, um exemplo dos dois. E somos cofundadores e diretores da FIRO, que é a Federação Internacional das Organizações do Cânhamo, entidade bem recente. Vocês provavelmente vão começar a ouvir mais sobre ela a partir do final desse ano, início do ano que vem. Mas é uma organização global, formada pelas principais associações de cânhamo do mundo, essas todas que estão compreendidas na foto. Então, tem a Associação Europeia, a Associação Canadense, a Associação Chinesa, Australiana, nós aqui na América Latina, várias associações dos Estados Unidos, de diferentes enfoques, até de diferentes estados, a Associação Japonesa, a Associação Indiana, inclusive duas associações indianas, e a gente está presente aí nesse grupo. Levamos a Associação Paraguaia também para fazer parte disso, né, quando estava sendo formado. Desculpa não ter levado o NC, mas é que vocês não existiam ainda. Espero que se associem logo mais. A gente ainda não está com a associação aberta, mas logo vamos estar. E o objetivo desse grupo, dessa federação, é ser realmente uma voz global para falar do cânhamo com entidades globais. Por exemplo, quem vai falar de cânhamo para a ONU? Quem vai falar de cânhamo para governos globais, para blocos comerciais, esse tipo de coisa. E nós queremos que essa federação seja essa voz. Eu, por acaso, fui escolhido, inclusive, como diretor de comunicações dessa associação, por algum motivo, mas me colocaram, e hoje eu estou representando esse papel até a gente ter um oficial mais bem definido.